Salve, salve, gente linda! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Podmuc, lugar de boas histórias, espiritualidade, e é sempre com um convidado muito especial. Estou aqui, eu e o Heraldo, sempre, né? Isso mesmo. Nesse bate-papo, e hoje com um convidado que já apareceu nesse Podmuc muitas vezes, né? Já falaram esse o nome dele, né? um monte de vezes aqui. Seja muito bem-vindo, Saulinho. Obrigado a sua presença. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria estar aqui, né? A gente tem uma história junto, né? Então, por isso uma que história de alicerce aí, né, Saulinho? Puxa vida. Aí começa a passar um filme aqui na cabeça da gente, né? Desde que eu cheguei aqui, a gente está só relembrando, né? Então tem muita história para contar. E vamos relembrar um pouquinho mais. Eu queria começar... Bem-vindo ao Museu da Minha Vida. Bem-vindo ao Museu da Minha Vida, muito bom. Eu queria começar esse... Talvez eu esteja um pouco enganado, mas acho que essa foto aqui vai falar um pouquinho do que a gente vai conversar. Quem tá nessa foto aí, hein? Ele não vai reconhecer. Esse aqui você não sabe quem é? Eu botei na inteligência artificial, por isso que deformou um pouco a minha cara, como é que tá de pateta. Tá tudo estranho. Esse aqui é o Valdelino, lembra? Lembra. E esse aqui é você mesmo. Eu com essa barba e esse cabelo? Com essa barba, eu lembro quando você deixou. A cara tá meio torta, que foi a inteligência que mudou. Tá. Mas essa guitarrinha aqui, eu lembro dela muito bem. É. Nós estávamos lá em Brodowski, num congresso da renovação carismática. Puxa vida, cara. Brodowski. É perto de Franca, não é? Franca, isso, Ribeirão. Entre Franca e Ribeirão. E conta pra mim, que ano que a gente tá falando isso aí, gente? Acho que nós estamos falando de 80. Mais ou menos. 81? 81. Isso aqui é a Cris cantando? É a Cris. Mas você fez, bagunçou com a O Geraldinho ali, ó. O Gerardo, mesmo, cara. O Geraldinho. Quem mais tem aí? O Seixo foi meu padrinho de casamento. O Seixo é irmão da Elzinha, da Canção Nova. É. Ele foi padrinho de casamento, seu padrinho de casamento. O Seixo e a Elzinha são meus padrinhos de casamento. Legal. Então essa história, nós estamos falando de que ano mais ou menos? 81, com certeza. Então vamos começar a falar. Tem uma data ali, ó. Não dá. Como é? Tá de cabeça para baixo. 81. 81. Uhum. Quando é que vocês se conhecem? Em 80. Vamos lá, vamos contar essa história. Peraí, eu preciso lembrar uma coisa aqui antes. Que ano você entrou na Canção Nova? 79. 79. Quando teve um encontro da Renovação Carismática em Queluz, no começo de 80, isso, que eu fui para lá. Eu fui lá fazer o encontro, que eu era da Comissão da Renovação de São Paulo. Eu lembro. Eu fui lá e aí o padre me falou da rádio de que ia ter a concessão em Cruzeiro. Ah, foi. Aí foi só uma pincelada. Como eu senti a mordida ali, eu vim para o Carnaval do Povo de Deus. Ah, foi o primeiro rebanhão, em 80. Que não tinha esse nome ainda, né? Não era tinha, o Carnaval do Povo de Deus. Carnaval do Povo de Deus. E aí eu conheci mais o Saulinho, porque o Saulinho era que tocava violão com o Padre Jonas. Né? Só o tinha Nelsinho, o Nelsinho não estava na comunidade. Não, ainda. O Nelsinho não estava ainda. O Nelsinho... Quer dizer que o Saulinho está na comunidade com o padre antes do Nelsinho. Antes do Nelsinho. Porque ele, assim, ele o Nelsinho... é da turma mais inicial. O Nelsinho, ele fazia parte daquela turma que ele fazia era satélite, o Maranatá. né? O Maranatá lá passava. em Areias, Sim. 77, 78, ele, Júlio Brebal, era o irmão do Murilo, o padre Murilo, né? Então esse pessoal fazia era a equipe que dava as palestras no Maranatá. Então, dessa época o Nelsinho já fazia parte. Mas na comunidade ele só chegou depois. E aí quem tocava com o padre era o Saulinho. O Saulinho que tocava. Acho que era só você, não era? Era só eu que tocava. Só ele que tocava. E aí nessa época você acompanhava o padre? Então, acompanhava o padre. E aí, quando chegou esse carnaval, o padre pediu para eu trazer a minha bandinha lá de São Paulo. Entendeu? Que a gente já contou aqui que era a banda lá dos que era o grupos Dom Pedro, era o Maurício, meu cunhado, tocou com a gente. A Mariângela tocou teclado. A esposa, né? Tocou teclado. Aí entrou o Saulinho, eu, e aí o boy pintou 2 noites, em 2 coisas, uma em Cachoeira
e uma, acho que em Piquete. Em Piquete, foi em Piquete, lá no colégio, no Guimarães Rosa. Porque contou as histórias. Porque o aqui. Carnaval com Cristo, ele acontecia um dia em cada cidade. Só relembrando que é isso? O Carnaval do Povo de Deus era só no Carnaval. Agora, uma vez por mês, tinha o dia de louvor. Isso. Era um dia de louvor. Sim, mas no Carnaval não era as 4 datas no mesmo lugar, né? Não, era no mesmo lugar, era. Não, era. primeiro, o Carnaval? Era. O primeiro rebanhão foi... o primeiro rebanhão foi aqui. Antes disso, era os dias de louvor. Sim. Mas o padre chamava de Carnaval do Povo de Deus. Porque o povo que era um pulava, dia em cada dançava, cidade. fazia trenzinho no meio da quadra. Era uma alegria, né, era cara? mesmo. Aquilo não existe mais. Não existe. Nem a renovação carismática hoje não consegue chegar perto. Não consegue, É muito porque louco, né? foi um derramamento do Espírito Santo e uma explosão de alegria, de... O que era mais marcante nessa época? Assim, o que chamava mais atenção? Ora, era a música, né? A música era A muito música. A música deu um up, assim, sabe? Porque a gente está acostumado com aquelas músicas de igreja, né? E nessa época não podia nem tocar violão na igreja. Né? Tinha padre que fazia cara feia. Bateria, então, nem pensar. Nem pensar. E aí a gente tinha baixo, guitarra, bateria, violão. E aquela animação. Quando, e o povo correspondia, né? Quando o Saulinho falou, pô, tem aqui esse moleque aqui, é meu amigo, tal, e trouxe uns pedais aí, dá pra gente pôr ele pra tocar? Você lembra disso? Ele chegou lá em Cachoeira com a mochila, o boy com a guitarrinha e tal. Eu olhei o cara de tamanco, cabelão e tal. A gente contou isso aqui. Brinco, né? Ele já usava naquela época. Aí ele foi e montou a pedaleira e tal. Cara, ele deu um regaço na guitarra, bicho, um regaço mesmo. E aí, pô, eu queria ele no outro dia, e aí o Betinho ia tocar e ia usar a pedaleira, cara. Que era o irmão dele, né? Irmão dele, já Betinho. morreu, já. Mas o boy, antes disso, o senhor já conhecia ele? Conhecia. Lá de Piquete. Uma vez, eu comecei tocando violão com um grupo que eles chamavam de 7 amigos, né? 7 anões. 7 anões, Eram os 7 anões. E esse grupo que eu vi ele tocar. Você era um dos anõezinhos? Eu era. Aí ficava lá acompanhando ele. Eu olhava o outro tocar, um que já faleceu, Sebastião. O Sebastião. O Sebastião. Ele morreu? Morreu na pandemia. O Sebastião é o de Guará, né? Que depois Isso, ele morreu. o Luthier. Pô, cara. O Luthier. Gostava dele. Ele teve 3 AVCs, né? 3 AVCs. Depois da pandemia, ele não segurou. Mas ele era anãozinho também. Ele era um que eu ficava olhando ele tocar violão. Né, e me conta uma coisa, como é que acontece o encontro do senhor com o Padre Jonas? Você está chamando ele de senhor? Eu vou chamar de senhor. Ele é o Saulinho. Então tá Saulinho, bom. Deixa tá, vou de Saulinho, então. Pode ser? Pode ser Saulinho? Vou de Saulinho, então. Pode ser Saulinho. Como que acontece, então, o encontro do Saulinho com o Padre Jonas? Porque no quando vocês se encontram... 76. Quando vocês se encontram, o Heraldo conheceu o Padre Jonas de um lado, você já conhecia de outro, Não, né? Como é que vocês... eu conheci o Padre Jonas em 76. 76. Então, dia 2, 3 e 4 de outubro de 76. Foi o meu Maranatá que eu fui fazer. Lá em Areias. Em Areias, né? Foi o último Maranatá da casa do Gandur, da fazenda do Gandur. Sabe? E a gente, no final... De quem que era a fazenda? Do Gandur. Do Gandur. A fazenda era do Gandur. E a gente não tinha. Aí, poxa, você na missa de encerramento era em Areias. Era na Catedral de Areias. E a gente sempre atrasava por causa do barro, né? A estrada da fazenda até chegar lá, chegava cheio de barro. Punha roupa de missa, tudo na beca, né? Chegava cheio de barro, porque a Kombi atolava, o outro carro atolava, a gente tinha que tirar os carros. E essa época ele compunha, em cada Maranatá ele compunha uma música, o Padre Jonas. E nessa ele compôs aquela Irmão Francisco, irmão de todo irmão. Clara de Assis, aponta o que faz para que o Senhor seja o tudo em mim. Que lindo. Né? E ele cantando com os braços abertos, assim, e a gente entrando, cheio de barro, na Catedral de Areias. 76. 76. E a partir dali? A partir dali, acho que a gente não se separou mais. Se afastou mais. É porque no ano seguinte, 77, eu fui trabalhar nessa mesma época no Maranatá, já em Queluz, já na casa
de Queluz. De Maria. É. E aí eram do pessoal lá da Agulhas Negras. Era da Academia Militar. Era academia, rapaz. O Coronel Marcondes. Coronel Marcondes. Eu trabalhei em Maranatá. Eu não sei se ele é vivo ainda, o Marcondes, né? Ele vinha com os cadetes, cara, todo. E como é que chamava o capelão? Ah, não vou lembrar agora você Nossa. forçou. Tinha o capelão que vinha junto. Padre Duílio? Duílio? Pode ser. Eu acho que era. Eu acho que era isso. Aí a gente Bom de trabalhava lembrar na nome, cozinha. cara. Trabalhava na cozinha do Maranatá. Maranatá. E foi naquela capelinha da cozinha, ali de Areias, de Queluz, que eu fui batizado no Espírito Santo. Que benção. Dia 17 de outubro de 77. Eu comecei a orar em línguas, nem sabia o que era. Na adoração que eu estava fazendo na capela. E intercedendo pelo... Tinha, acho que 4 ou 5 nomes dos cadetes que estavam fazendo o encontro, né? Você intercedia por eles. E aí só ia conhecer eles no final. Que daí você passava ia o encontro intercedendo pelos nomes. Que legal. E trabalhando na cozinha, né? A cozinha só se revelava no final do encontro, né? A gente não aparecia. E como é que você foi parar? Como é que você decidiu ir para a Canção Nova? Eu estava no aprofundamento. Lá na sala de palestra. Quem que vai dar um ano para Deus? Né? Quem quer dar um ano para Deus? Eu falei, rapaz, aí não vai dar, não. O Zeca estava? Não, o Zeca entrou depois. Entrou depois. O Zeca entrou depois. A Tina estava. A Tina, a esposa, né? Então, aí eu falei, eu não vou levantar, não, cara. Era para primeira turma, né, da comunidade. Ainda não tinha turma nenhuma da comunidade. Não, era 77, 78, né? Isso foi em 77. Foi no aprofundamento. Aí eu falei, não vou levantar. Quem estava lá dessa época? Tava a Luzia, tava a Iracema, que já... Irmã Judite, lembra da irmã Judite também? Da irmã de Lorena. Uma salesiona fortona. Assim, isso. E aí eu não levantei, não. Aí quando terminou a palestra e tal, eu fui até o padre, né? Falei, padre, eu não levantei, mas eu tive vontade de dar um ano para Deus, né? Da minha vida para Deus. Era assim que era o chamado da comunidade no início. É louco, né? Aí ele pegou e falou assim, por quê? Falei, não, porque eu vou servir, eu me alistei. Então, eu tô com... Aí Piquete tinha coisa do exército, 18 anos, meu pai militar, né? Eu servi, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que me apresentar em janeiro, né? De 79, então não vou poder. Aí me apresentei e fui dispensado. No dia que eu fui dispensado, eu já fui direto para casa de Maria, que era em Lorena. Sabe onde é aquele restaurante de esquina? O Barão? Sim. Em Lorena? Era ali. Ali era a casa da Canção Nova. Eu já dormia ali. Eu lembro dela. Aí tinha casa em Queluz e Lorena, é isso? Não. Começou ali. Lorena. Antes de Queluz. As mulheres da primeira turma, Iracema, a Luzia, né? A Tina... quem mais? Luiz era, não? Fátima Areco. Não, o Luiz chegou depois. Fátima Areco, todo esse pessoal morava em Lorena, então ia para sua casa. E os rapazes ficavam lá na casa. Não tinha ainda o rapazes e moças, né? Não tinha essa divisão. Não cabia ainda, né? Então eu fui morar lá. No dia que eu dormi lá, dormiu eu, o Peixoto, o Walter e um alfaiate de Aparecida, o Toninho. Isso eu não lembro dele. Um alfaiate. Não é da minha época. Ele não ficou depois na comunidade, né? O Jorginho e o baixinho, né? O Paulinho baixinho. Paulinho gordinho. Que era da livraria lá, né? Isso. Tá. Então, aí nós dormimos lá. E no outro dia eu fui para casa, pegar minhas coisas e voltei. Não saí mais. E aí entregou esse ano para Deus. 79? Janeiro de 79. No meio desse ano, maio, foi maio, nós fomos para Queluz. Aí depois que a gente foi se encontrar lá. A gente se encontrou em janeiro de 80. De 80, que foi o encontro da renovação que aconteceu lá em Queluz. Isso. E aí tem essa... Você explicou aqui, mas conta só mais um pouco. Por que tem essa proximidade da renovação com o Padre Jonas? Ele era pregador da renovação. Ele era pregador. Aí ele fazia parte da equipe nacional da renovação. O Padre Jonas era um dos membros. Ele era muito convidado, ele vivia viajando. Ele ficava mais viajando do que na comunidade.
A comunidade para ele era um esteio, né? A gente sustentava ele. Segurava a peteca, né? Legal. Então, a Comissão Nacional era muito ativa nessa época aí, entendeu? Mas tinha poucos membros e poucos sacerdotes também. Então, o Padre Jonas era um dos caras que era linha de frente. Outro era o Dom Cipriano, no Rio, né? O padre da século XXI, Padre Eduardo Dalga. Tinha o Padre Jack. Padre Jack É O'Connor. um irlandês, né? Esse era exorcista. Esse era muito exorcista. louco, Muito esse era louco. Muito doido. Padre Jack O'Connor, o Jack Vessels, que era um deoniano, que ele era mais light. E tinha o Dom Davi Picão. De Grandes. Dom Davi Picão. O De Grandes era de fora. O Dom Davi era de Santos. Dom Davi de Santos. É o baixinho. Né? Pô, você fez o curso de radialista também, né? Fiz. Cara, Fiz o curso de hoje o bicho vai pegar aqui. A gente ia toda sexta-feira de Kombi pra Santos, chegava lá 11 eu não podia horas, ir, 11h30, meia-noite. a meia-noite. rádio, cara. Nós vamos chegar nessa história aí. Vamos lá. Então, aí em 80, vocês dois se encontram na casa de Maria tocar, em Queluz. Aí, a proximidade, músico, né? Eu acho que a música foi que... Foi forte. Foi e aí, cara, o padre manda eu ver o negócio da rádio, que eu já contei aqui, desenrola a rádio, aí no fim de tudo o padre diz, então, você não quer assumir a frente da rádio? E aí, cara, eu vim, eu acho que no fim de abril eu vim para Queluz para começar o trabalho da primeira mudança da rádio, né? Eu lembrei um troço, Saulinho, que, assim, ó, eu tenho quase certeza de lembrar de você carregando concreto na outra torre. Você não ajudou a trabalhar na outra torre? Ajudei. O padre tinha um troço muito legal, cara. A turma não ficava risando lá de barriga para cima. Pegava no pesado. Pegava. O padre enchia a Kombi lá em Queluz, trazia todo mundo para a torre de manhã para trabalhar de peão, porque o serviço lá era broca. Era pesado. Era um brejo, cara. O carrinho, que eles chamam de piruzinho, o carrinho de pedreiro, andava com água até metade da roda. Sei que você contou até a história do choque lá, né? Essa história do choque eu tava junto. O Heraldo contou aqui. Crocodilo, no tinha um Baker lá, com o pneu careca que ia deslizando assim no barro. Nós temos muita história. Aqui, ó. E a veraneja? A veraneio cinza do Augusto. A lembra? barca do Augusto. A gente chamava a barca do Augusto. Era uma veraneio cinza grandona. Assim. Sabe, não tinha carro para levar a gente. Por exemplo, eu já contei aqui, meu carro ia para a torre e voltava todo dia, cara. O meu carro fazia, ou era o meu ou era o da Lu, né? Já tinha um Fiatzinho azul, né? No começo. No começo. Era primeiro um Fusquinha branco. Fusquinha. Aí depois passou para um Fiat branquinho. Aí o Augusto comprou uma veraneio velha e ele reformou ela inteirinha. E aí o Augusto botou à disposição da rádio, não foi? Foi mesmo. Foi. E aí, cara, um dia, olha só as histórias, né? Sabe a rodoviária velha ali de Cachoeira? Acho que o Duda, lá de Piquete, foi buscar as crianças na escola com a veraneio. E aí ele foi levar lá para cima, que a gente já morava lá em cima. Quando ele fez a curvinha ali da rodoviária, o Thiago caiu para fora da veraneio. Abriu a porta dela, cara, não fechava direito a porta. Por isso que eu lembrei agora. É muito legal, gente. Para você que está acompanhando aí de casa, né, esse episódio. Hoje a gente vê a Canção Nova muito bem estruturada, mas ela foi iniciada com sangue e suor de muita gente, né? Lágrima. De muitas lágrimas. Eu tive 2 estafas. Porque uma é consequência da outra. O Saulinho é um dos caras que deu sangue lá. Eu fiz questão de trazer ele aqui, porque eu acho... Vou dar um parêntese só. Eu acho que está na hora da Canção Nova homenagear as pessoas que fizeram a Canção Nova ser Canção Nova. Eu já falei aqui, o Luiz Paulo, o Saulinho, tá? O Saulinho, cara, foi a base do que é tudo de distribuição, de Davi, de tudo isso, todas essas coisas, foi o sangue dele, entendeu? Então, eu acho que é hora... Ou vai esperar nós morrer também, né? Para fazer alguma coisa. Não tem problema. A gente fez pro Senhor. Botar na lata de lixo, né? Homenagem ao Saulinho.
É que a cultura nossa no Brasil não é assim, né? Eles não homenageiam as pessoas. Por isso eu fiz questão de trazer o Saulinho. Mas a nossa, mais velhos. Mas a nossa intenção de contar um pouco essa história aqui é exatamente por isso, sabe? Porque a gente valorizar as pessoas que... Porque se hoje a gente tem o que a gente tem na música católica, se hoje o que a gente tem na igreja de evangelização, a gente deve muito a vocês por aquilo que vocês entregaram lá atrás. Então, assim, é um pouco complicado a gente lembrar depois. Então, a nossa ideia é contar essa história aqui em vida. Nós estamos falando de gente que não sabia fazer nada. Entendeu? Nós estávamos começando a lembrar aqui. Nós montamos um estúdiozinho. Quando eu vim para Cachoeira, montou um estúdiozinho lá em Queluz. Falei para o padre que tinha que gravar os programas. Lembra? Ele queria gravar o Estou no Meio de Voz. Era para a Rádio de Cruzeiro, primeiro. Rádio Mantiqueira. Rádio Mantiqueira de Cruzeiro. E ao meio-dia, ao meio-dia 15. Eram 15 minutos. Vamos gravar? Vamos gravar. E entramos assim na despensa da cozinha. Ficava do lado da cozinha, assim. Aí tinha um saco de arroz lá e tal. E aí montamos a mesinha, colocou a mesa que fazia o som externo, né? Era uma Stanner. A primeira mesinha... Era uma Stanner de 6 canais, assim, tinha uma caixinha aqui. Fechava então, mas acho que a primeira não foi nem essa. Foi ela, eu gravei nela. Aí eu pluguei um picape nela, fiz um plug, soldei, a gente fazia tudo, né? Eu gostava de mexer com essas coisas. Aí pus, deu 2 canais, ficou... Tinha um gravador de rolo. Gravou. Um Akai 4000. Aí o Dom Cipriano que deu. O Akai 4000 DS, aquele gravador de rolo. Sabe como é que a gente fazia a emenda? No dedo, assim. Era no dedo. Vai, agora. Tá. Ficava perfeito. Ficava perfeito. Não tinha um ruído, não tinha nada. Sabe? Mais tarde que nós fomos aprender a usar aquele coisa para cortar, o líder, para poder fazer uma emenda mais caprichada, né? Mas era ao então, vivo. Então, os primeiros programas da Canção Nova surgiram assim. E ficaram bons, cara. Ficaram bons. E esse aí rodava em Passa Quatro, na Mantiqueira. Não, começou na Mantiqueira. Aí depois foi para Cachoeira. Rádio Mantiqueira de Cachoeira. Não, Bandeirante de Cachoeira Paulista. Bandeirante de Cachoeira Paulista, Bandeirante de Lorena. De Lorena. Era essas Rádio 3. Cultura de Lorena. Aí começou a duplicar as fitas. Aí tinha que duplicar, virava à noite duplicando, era o Peixoto. Não é duplicar, é passar de um rolo pro outro. É tempo real. Não era duplicador. O duplicador nós ganhamos depois. Um duplicador 3 de cassete. De cassete, do padre Eduardo Dalgert, que ele que deu. Veio dos Estados Unidos e trouxe. E depois que os cabeçotes gastaram para a gente achar aqueles cabeçotes. Aquilo era 2 fitas por minuto. Fita de 1 hora, né? Então, quando o padre ia gravar, ele ia pregar, a gente tinha um sisteminha, né? Punha o gravador no cassete para fazer a matriz e as plaquinhas, né? 5, 4, 3, aí ia virando as plaquinhas. 2, 1, aí ele tomava água, virava a fita para fazer o lado B. O Eugênio contou um pouquinho dessa história aqui também. Né? O Eugênio é mais para frente, né? Então, mas aí vocês se encontram em 80 e essas frentes da Canção Nova começam a ser abertas, né? Sabe o que acontece? Rádio. Eu começo com a rádio e ele começa com esse suporte todo, que era gravar os programas, duplicar, ir para os encontros com o padre, né? Nossa, cara, eu ele ia para os encontros. Fui para Fortaleza, ficamos 21 dias em Fortaleza. Aí foi que eu conheci o Nordeste, né? Eu não conhecia. Nós ficamos em Fortaleza, dali nós saímos de carro, fomos para Recife. Então você pegava ali Vitória de Santo Antão, Garanhuns, qual que é a outra cidade lá? Aquela Campina Grande, né? Passava pela Paraíba, saía lá. Quer dizer, Recife primeiro, né? De Recife que ia para lá. Aí tal, e a Campina Grande e tal. E era o seguinte, o duplicador de cassetes rodava, porque era encontro de 5 mil, 10 mil, 15 mil. E sempre esse modelo, louvor, pregação. Pregação, e a gente gravava e duplicava. O padre pregava, aí ficava alguém duplicando, né? Até 2, 3 horas da manhã. Tá. A gente às vezes virava à noite. Muita fita. Muita fita, cara. Acabava o estoque que a gente levava e comprava mais no mercado. Teve que mandar para casa das pessoas algumas vezes, eu lembro disso, porque não dava conta de duplicar no encontro. Aí eu desci do avião aqui no Rio,
E não sei como que eu cheguei em Cachoeira de carro. De tão cansado, rapaz, de tão prostrado que eu estava. Né? 20 e poucos dias, 21. Aí quando cheguei aqui, dormi 3 dias seguidos. Aí quando eu acordei, meu pai preocupado, morava perto, né, mamãe. Aí o João Luiz já estava junto, o João Luiz, o Murilo, né, o Bartolo. Vamos levar você no médico e tal. Aí me levaram no médico para ver o que era. Que eu tinha uma estafa física. Porque dava vida, né? Ele não deu um ano. Deu a vida. Não foi um ano. E aí nessa época começa a se estruturar essa realidade de duplicação, de poder... Sabe o que? Eu e o Saulinho, a gente trabalhava muito junto, porque eu na rádio dependia do que ele fazia lá. Que muita mesmo. Coisa, a programação vinha de Queluz, não era só... Quando montou a rádio, não era só o Estou no Meio de Voz. Tinha mais programa. A gente fazia alguns ao vivo em Cachoeira. Mas vinha muito material. Muita coisa gravada de lá. Vinha sim. Tinha. Então, quer dizer, a gente estava sempre plugado. Mas, cara, isso que ele falou, a gente tinha dificuldade. Nessa época, você não comprava um gravador Akai 4000DS. Era dificílimo comprar. Entendeu? O primeiro foi o Dom Cipriano. Dom Cipriano que depois o Padre Eduardo também deu, né? Que é o segundo. Aí a gente fazia a duplicação, né? 1 para 1. Aquilo virava dia à noite, duplicando para 3 rádios. Aí depois começou a aumentar, porque foi para a rádio de Passa Quatro, aí foi para uma outra rádio lá, que eu nem lembro agora. E aí depois veio, em maio de 80, que veio a proposta para comprar a Rádio Bandeirante Cachoeira Paulista. Maio de 80. Maio de 80. Compramos ela em abril. Você estava lá na torre, o transmissor de 1 quilo, né? Ia entrar no ar. Ela só tinha 100 watts, né? Aí entrou o transmissor novo de 1 quilo. Eu que fiquei na técnica. Da mais ou menos 11h30 da noite até o outro 65. Dia de manhã. Aí não tinha nada para pôr. Tinha que ficar pondo música, né, cara? Ficar pondo música. Não tinha locução. Tinha que receber o áudio lá. E que música nessa época? Olha, eu peguei a discoteca da rádio, que era muito boa. Muito boa. Até o Peixoto dá uma geral. Até o Peixoto e outros que destruíram. Você acredita que tinha uma coleção completa do Roberto Carlos? Desde o primeiro LP que ele gravou, vinil, até o último na época, né? O senhor queimaram aquilo, porque era do mundão. Cara, e disco de rock, então, cara? Tinha cada LP nervoso na rádio. Tinha música de popular brasileira em rotação 75, aqueles. 78, 78, né? 78. Aquele disco que quebra. Impecável, rapaz. Parecia um espelho, assim. Você se via no... Eu acho que tinha 2.000 discos, que eu me lembro. Aí eu, naquela, fui tocando, né? Pegando os discos, colocava as músicas... Porque não tinha programação da música orquestrada. Ia colocando música orquestrada, às vezes colocava... Tava montando o transmissor, entendeu? Entendi. Tava fazendo ligação, foi quando deu o pau que queimou. E aí só para entender, colocavam os programas que vocês já tinham na programação e aí nos espaços era música. Não, esse dia foi aqui, a rádio, o primeiro dia da rádio no ar foi só música, né? Só. Quando o dia clareou... 25 de maio, dia de Pentecoste. Foi o primeiro dia da rádio? Aí quando o dia clareou, toca o telefone. Eu pensei até que fosse vocês e tal. Era uma moça para agradecer, porque ela estava muito deprimida, muito triste, pensando em dar cabo da vida dela, né? E ela gostou demais da seleção de músicas. Que legal. Que louco, né, porque acalmou ela ficou serena, até cochilou. Acabei de acordar. Eu sinto uma paz, eu queria agradecer. Olha para você ver. Como a gente podia imaginar uma coisa dessa, né? Eu não esqueço esse dia. Só, né? Aí, cara, essas coisas aí, eu digo assim, ó, tinha muita peteca que a gente segurava um do outro, entendeu? Tinha que cobrir muita coisa. Eu falei do negócio da torre exatamente por isso, cara, para cutucar, porque o padre, ele se envolvia, entendeu? Fazia mutirão, foi uma obra de civil muito pesada. O padre ia todo dia celebrar lá. Ele ia de Queluz para Cachoeira, lá
na estrada antiga, antiga não, um trecho que tem de Cachoeira para Lorena, que é de terra, e ia para lá para celebrar com as pessoas que iam trabalhar lá. Lembra? Lá na onde? Na Torre Velha, na Torre Nova, que botou as duas antenas. Aquelas duas antenas, o padre ele nunca foi longe das coisas, né, Saulinho? Não, ele era muito próximo. Ele é muito presente, presente nas coisas. E acho que isso daí trouxe pra gente... Eu tenho na minha lembrança uma vez que eu dormi na casa da Dona Josefa, lá em São Paulo, lá no bairro do Limão. E aí, quem não sabe, Dona Josefa é a mãe do Padre Jonas. É, a mãe do Padre Jonas. E aí chegou no quartinho dele, né? Aí tinha lá uma bicama, assim, um sofá-cama, né? E um colchão no chão, né? Aí eu já fui me ajeitando, assim, para poder botar minhas coisas no colchãozinho que estava no chão, né? O que você está fazendo, Saulinho? O senhor dorme aí na sua cama, né? E eu durmo aqui, pô, aqui tá ótimo para mim. De jeito nenhum aquele jeito dele, sabe? Nem pensar uma coisa dessa. Nem pensar. Ué, mas por que, padre? Se a Dona Josefa chegar aqui, vou tomar-lhe uma bronca. Pode ficar aqui na minha cama. Eu tive que dormir na cama dele. E ele deitou no colchãozinho no chão e se ajeitou. Impressionante. Servo, né? mesmo, né? Impressionante. Servo. Uma vez ele estava numa reunião nossa, na sala de palestra, e a Luzia deu uma bronca, né? Porque a Luzia também não tinha lá muita papas na língua, não. Ela tinha que falar as coisas. Ela falava assim, às vezes era até uma coisa assim, meio chata. Podia chamar. Falar as coisas, não, podia. Aqui tá todo mundo aposentado e tal, já pode falar tudo. Ela podia chamar ele do lado, chamar a atenção dele, né? Não, mas chamou na frente de todo mundo, assim, o sapato dele furado, né? Embaixo. Nossa, ela deu uma bronca nele. Pô, padre, não é possível que o senhor ande com o sapato furado. Vamos providenciar um sapato novo e tal. Ele era assim, cara. E aí vocês começam, então, aí, rádio, né? E aqui a parte de duplicação, acompanhar o padre. E aí a gente já está entrando perto de 81, Rebanhão. 81, 82. Aí Rebanhão mudou, Cruzeiro, mudou, né? Porque era Associação Canção Nova, não era? Era. Começou. Aí mudou para a Fundação João Paulo II. Foi quando o padre um pouco quis... mais para frente. Em 82 ou 83, Em 82 a gente começou a trabalhar o estatuto. O estatuto. Da fundação. Porque ele queria que fosse uma fundação. E aí a gente ia para São Paulo, cara. Chegou aí também, né? Tinha um contador que era do Liceu Coração de Jesus. É mesmo. Que era amigo do padre, um dioclinho. Era. O cara ele deu sangue para fazer essa fundação, cara. Foi. E aí o padre, a Lu, para lá para reunir com ele. Não lembro o nome dele, cara. O gozado é o Davi. O Departamento de Audiovisuais, né? Nasceu na sua cabeça isso, né? De audiovisuais. Aí eu estou na capela rezando. Departamento de Audiovisuais da Fundação João Paulo II. Ia ser o CNPJ 002, né? Aí eu falei assim, pô, Departamento de Audiovisuais da AVI, Davi. Foi. Aí rezando saiu Eclesiástico 50. O texto fala sobre Davi. Um elogio a Davi e tal. Então, padre, vem cá. Ainda existe o Davi? Existe. O Departamento de Audiovisuais da Fundação. A Pombinha também foi você que bolou para fazer, não, a Pombinha é o filho do Luiz Paulo. Biscuit. O Biscuit que criou aquela Pombinha. Mas você que pediu. Pedi para ele. Foi na sua gestão. Foi na sua gestão. Ele veio, trouxe para mim. Eu lembro que você me mostrava, ó, estamos pensando nisso. Ele falou assim, olha aqui o que eu fiz. Ele trouxe para mim. Eu falei, sensacional, né? Aí a gente partilhava. Falou, o que você acha? Não, ficou aquela Pombinha. Então, aí já tá rolando os rebanhões aqui em Cruzeiro, né? 82, 83, já começa... E aí já começa, assim, vamos dizer, um estouro, né? Porque eu lembro dos rebanhões aqui em Cruzeiro, um movimento de produto também já, de fita, todas as coisas aqui já era bem grande. A gente tinha gente da Argentina, Paraguai, Uruguai, que vinham pro rebanhão. Eu sou vizinho da quadra aqui, então por isso que eu sei, novinho, bem novinho eu lembro. Eu já falei isso aqui algumas vezes que a gente conversou sobre esse assunto. Não existia hotel, né, na cidade, né, nessa época, então... A gente recebia as pessoas nas casas, né? É verdade. As casas e nas escolas que a gente recebia os ônibus que vinham de fora. Então,
eram muitas pessoas que vinham, né? E era um grande avivamento, né? O Rebanhão, assim. Porque era o único encontro que tinha de carnaval, né? No Brasil, acho que era o único encontro, né? Era. 82. Era o único. Era o único. E aí, o que acontece? Você tá tocando nessa época... Tinha nossa bandinha já, nossa Saulinho banda Canção Nova, né? Saulinho também tocava nessa época. Além desse trabalho de rádio, além do trabalho de duplicação, vocês ainda tocavam na... Ele, que eu me lembro, o Saulinho também ia nas quarta-noite comigo montar som e tocar nas noites de louvor. Claro, eu gostava. Eu acho que você ia no meu carro também para montar, não ia? Ia. Porque tinha uma turma que ia só depois, ia no carro do padre. Entendeu? Mas nós íamos no meu carro com o som montava. Nós fomos aquela vez lá em Osasco, que nós chegamos perto de 11 horas da noite na quadra, aquela quadra... Era um cenáculo. Era um cenáculo. Quarto cenáculo de São Paulo. O cenáculo de São Paulo. Aí nós chegamos para montar o som, né? Com caminhão, cheio de caixa de som, mesa, fio... Tal. E aí estava tendo um festival, né? Foi? Rock. Não lembro o que era. Um festival de rock, um negócio doido, todo mundo fumando maconha, aquele cheiro de maconha. Nós ficamos a noite inteira acordados, esperando acabar. Para poder montar Começava no outro dia de manhã? Começava cedo. Uau. E a hora que o padre estava chegando, aquele jeito dele, né? E aí, tudo certo, tudo certinho, né? Então, estamos prontos. Estamos prontos. A hora que ele subiu no palco, ele pegou assim, nós estávamos ligando a mesa, né, rapaz? Impressionante. Mal sabia ele que nós ficamos a noite em claro. Eu tive que voltar para Cachoeira esse dia ainda. Depois disso daí, não sei o que deu na rádio, eu não fiquei no cenáculo. Eu tive que voltar para Cachoeira ainda. Foi o dia que eu tive que tocar o seu baixo, né? Fiquei com aquela dor no ombro, aquele baixo seu. Eu não lembro. Cara, era um Stratocaster daquele... Não, era um Rickenbacker da Gemini. Nossa, que coisa pesada. Tive que tocar aquilo, fiquei com dor no ombro, rapaz. E a gente tinha uma bandinha que tocava nos rebanhos, que era legalzinha. Só tinha o incremento, que era invenção dele, o Nelsinho. O Nelsinho inventava de trazer o coralzinho de piquete. Sim. Que era o Duda... Acho que a Gildete estava aí. Gildete. Né? Como é que tinha uma outra menina? Acho que uma que foi namoradinha do Duda, acho. Eu não lembro bem. Namoradinha do Duda? Não, o Duda não namorou ninguém. Tinha uma turminha. Eles chegavam só 5 minutos depois que o juiz tinha começado o jogo. É verdade. Não passava som, não sabia as músicas, cantava tudo em cima da hora. Era verdade, era mesmo. Saulinho. Mas a gente levava, né? A gente levava aquilo tudo. Né? Cara, era muito entusiasmo. E eu faço essa pergunta sobre as coisas do passado, que é interessante, né? O que era mais especial dessa época aí? Sempre a música, né? A gente falou da música, mas qual que é o espírito que pairava nessa... Sabe, era muito novo, a gente tudo tinha muito a sensação desbravar, que nós estávamos no meio do rolo. É que eu digo mais ou menos. Cara... Nós pegamos a onda, cara, nós estávamos em cima da prancha e tinha que equilibrar para não cair, entendeu? Agora, se ia pontuar, se ia fazer... Não sei, cara, a gente tinha que continuar na onda, né? Tinha que viver aquele momento. Tinha que se safar. Era um id, sabe? Mas era uma coisa vivencial, né? A gente estava vivendo aquele, tinha que ir, não dava para parar. E eu fico pensando, às vezes, se nós tivéssemos parado. Né? Essa é a pergunta. Se a gente não tivesse continuado, se a gente tivesse porque parado, hoje as coisas... O que seria, né? Não seria, não teria o que nós temos hoje. Como seria se não tivesse sido como foi, né? É isso aí. Essa é dar uma música boa. Porque é a pergunta, a história da torre aí, ó. Pô, a gente vinha de lá para carregar concreto. Não contratava uma empresa para poder fazer a base da antena. Quem vinha era a galera da comunidade. Você lembra como começou as músicas? Porque as católicas não tinham. Então, a gente começou a fazer Cantava versão... muita música importada. Versão do inglês, né? Isso. Você lembra, né? Aí começamos a pegar música evangélica. E aí a rádio era Grupo Elo, Vencedores por Cristo. Sabe como que foi? Eu fui ver o show do Vencedores por Cristo na primeira igreja batista do Morumbi. Olha só. Lá em São Paulo. Foi eu, a Fátima Areco, o Luizão... Não, o Walter. O Walter era o namorado da Fátima. Ela namorava com o Walter. O Walter. E aí nós fomos...
Era. O Walter era de Taubaté, Isso. E aí fomos assistir o show deles na primeira igreja batista do Morumbi. Que show, rapaz. Aí, olha só o naipe daquela primeiro Vencedores por Cristo. Era o Nelson Bomilcar, Sérgio Pimenta, esse que agora voltou para cá agora. O João Alexandre, não é? João Alexandre. Entendeu? Era esse nervoso. Pessoal, rapaz. Tinha uma mulher também que virou cantora grande. Nossa, que coisa impressionante. Aí nós começamos a cantar as músicas deles, né? Falei, poxa, Você tava... Aí agora eu tenho que puxar a sardinha. Quando veio o Gen Rosso em Guará... Tava. Cara, os caras trouxeram mesa de som importada, bicho. Eu fiquei paralisado lá. Babando, bicho. Acho que eu nunca tinha... Não, eu já tinha visto mesa importada, mas assim, grande, com coisa, com multicabo, num show católico. Nossa, como eu babei, cara. Como eu babei. Então a gente começou a ser pioneiro, né? Aí pegamos música, por exemplo, Buscai Primeiro o Reino de Deus. É uma música evangélica e americana. Quer ver outra? Que hoje o pessoal canta até com uma aclamação evangélica. Meu coração transborda, vencedores. Deus enviou. Também sabe, aquela... Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem. Era em inglês. Eu tenho a versão dela original em inglês. Lembra? O Padre Eduardo dava as fitas para nós em inglês. O Padre Eduardo ia para os Estados Unidos, trazia os cassetes do que estava cantando lá. Então, aí os evangélicos gravaram uma versão que ia no inglês, né? O Jesus. Mas não dava na métrica, pô. Oh, Jesus. Não, tinha que ser Cristo, né? Cristo, meu Cristo. Aí nós gravamos. Vem em mim morar, né? Vem em mim morar. Nossa, e era assim que a gente fazia as músicas. E depois, como começou a esgotar, vamos compor, né? E como é que... Me conta aí, vamos lá. Não, tem um troço Pode interessante que é o seguinte. Não tinha mercado. Então, por exemplo, tinha as Paulinas que gravavam música católica. Mas elas gravavam assim, um disco, outro disco. Mas não era coisa assim. A gente tocou muita música das Paulinas na rádio. Mas, cara, não tinha outra fonte. Canções para louvar, 1, 2, 3. Não tinham... Esses cânticos que nós estávamos cantando, não rolava. Entendeu? Tanto é que, lembra quando eu falei que conheci o Padre Jonas? Nós ficamos embaixo da loja do Eduardo, um mostrando música para o outro. Porque as músicas que cantava aqui no Vale, a gente não cantava em São Paulo. E as que a gente cantava lá, não cantava aqui. Era uma ou outra que era. Então, precisava fazer essas músicas rodar. E aí, foi que, primeiro, o Saulinho começou em Queluz, gravando. Eu lembro até hoje, cara. Dessas viagens dele do Nordeste, veio um dos caras para cá e o cara compunha música pra caramba. E o Saulinho gravou as músicas do cara. O padre gravou, no fim o cara processou o padre, bicho. Lembra disso? Acho que eu lembro, sim. Como é que era o nome dele? Nossa, era uma música que pegou aí. Ele falou que todo o sucesso da Canção Nova foi por causa da música dele. Ele ficou uma semana lá em Queluz. Ele mexia com decoração de posto, acho que da Shell ou coisa assim. Ele fazia toda a parte... O Agostinho, você fala? O Agostinho? Eu não ia falar o nome, né? Ele já é conhecido, já. Então, mas como ele é um aposentado da Shell, ele é do Recife. Do Recife. Como que era a música? Ele era aquela Meu Senhor. E meu Deus. Então, meu Senhor. Você vê, o cara vinha... Meu Deus. Mas o cara vinha do Nordeste, tinha que gravar, porque essas músicas tinham que rolar aqui. Não era verdade? Mas ele ficou um pouco chateado, porque não pediram autorização para ele para... Mas nessa época não podia, mas ele já tinha essa noção. Ele tinha uma estrutura ele fez 150 a gente salmos, gravava. viu? Eu tive lá na casa dele, eu visitei ele depois. Ele morava ali em Olinda, ele tinha um sítiozinho assim, que dava no mar, sabe? Com uma praia particular e tal. Capelinha, sabe? Ele fez 150 salmos, ele fez uma música para cada salmo. Olha que legal, né? Então, e esse material está perdido, porque ele faleceu, ninguém... Que nem essa história aqui está perdida até aqui, né? Agora estamos contando aqui. Nós estamos fazendo um registro
que não existe. Não tem nenhum livro que fala isso. Não tem nenhum YouTube que fala isso. Não tem. Essa história ia morrer, entendeu? E essa história aqui é base de muita coisa. Então, aí, o que aconteceu? Eu contei a história aqui do Valdeli. Lembra que ele comprou as coisas do Jairinho quando ele morreu? Comprou o violão Ovation. Comprou. E aí a gente começou a ficar amigo dele, da menina que tocava. Nós fomos gravar em Campinas, cara, as músicas. Como é que era aquela música dele? Agindo Eu, quem Agindo Eu. Não, quem intervirá, essa não. Não, é que é parecida com a da moça, né? A moça que gravou agora pelas Paulinas, aquela moça lá de São Paulo. Mas na época... A Fátima? Gravou, não, é uma moça que canta em São Paulo, fugiu o nome dela agora, ela gravou pelas Paulinas. Mas que confunde a gente. Mas na época ele tinha uma canção que era Agindo Eu, quem impedirá, Agindo Eu, quem impedirá. Ele fez no violão, esse Valdeli, né? E aí ele tinha um pedal de corda. E essas músicas que você começa a gravar, começa a alimentar certamente a rádio, a programação da rádio. Não, essas músicas aí, na verdade, ele duplicou pro Davi. Não foi? Porque o padre ficou interessado em algumas. Aí tinha o cara lá de Volta Redonda. Nossa, esse eu não lembro. O cara de Volta Redonda era o compositor que fez aquela... Meu Senhor, despojou-se de si, sendo Deus. De Osasco. Esse é de Osasco? Tio Toninho. Toninho. Eles tocaram nesse quarto cenáculo aí. Aí tem tem a música que o padre gravou lá, Vigia Esperando a Aurora, é desse de Volta Redonda, né? Esse sim. Então sim. eu passo confusão, E aí gravamos. E eu fiz o violão. A primeira gravação desse Vigia Esperando a Aurora, eu fiz no violão. E o padre cantando. Aí gravamos um cassete com essa e várias outras músicas e começou a rodar no Dabi, né? Depois que foi para o estúdio. E aí vendia nos encontros essas fitinhas. Assim, com essa gravação... Eu tenho uma começou. cópia dessa fitinha cassete. Lá em casa é guardado. Não sei se vai tocar, viu, Heraldo? Está muito tempo guardado lá. Não sei se oxidou. Antes você tem que bobinar ela para lá, para cá. Porque o meu gravador de fita cassete estragou. Muito legal ouvir essa história, assim. Então, e aí, cara, quando ele começou o Davi... o padre começou a pregar muito por causa da rádio, as coisas, deu um boom. E aí a gente não tinha equipamento, nem eu lá na rádio, nem ele. E aí eu consegui uma bocada de um cara para a gente comprar em Manaus, lembra? Lembro. As coisas. Fui eu e o Saulinho para lá. A Polícia Federal ainda pegou nós, cara. Compramos um monte de coisa. Compramos um monte de coisa. Tivemos que deixar na mesinha de som para transmissão de externa da rádio. Microfone. Gravador cassete. Nossa. Deus. Ficou tudo eu lá. ainda passei. O seu que pegaram, né? Pegou um gravador cassete. Foi. E mais um outro troço. Cara, que dor no coração. Foi mesmo. E a gente não sabia, sabe? Não era maldade, era... Cara, que calor faz em Manaus, né? Quente, né? A gente saiu daqui em agosto, Heraldo. Não lembro. Agosto, foi. 11 graus em Cumbica, de blusa de frio e tal. Cara, a gente andava na rua, entrava dentro do banco um pouco para dar uma esfriadinha assim e saía. 39 na sombra, rapaz. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Importador Oliveira. Nossa, você tá bem de lembrança hoje, hein? Hoje o Tico e o Teco tá um tiro, hein? É mesmo? Nossa. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Qual a primeira música que desse tempo aí vocês compôs? Não, o Saulinho compõe. Eu sei, mas é por isso que eu quero perguntar. Eu quero entrar nessa então, parte a primeira música foi aquela... Foi no encontro das Irmãs Evangélicas de Maria, da Madre Brasileia Schlink. Foi lá em Queluz. As irmãs, elas usavam hábito, né? São alemãs. Tinha umas asas, né, no capacete, assim, né? Usavam uns tamancos, né? E tal. E elas eram as Irmãs Evangélicas de Maria. E toda a espiritualidade delas era sob o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo. Foi daí que saiu a primeira música, Meu Jesus, tão odiado, que o Eugênio grava depois. Meu Jesus tão humilhado, pelo mundo desprezado.
Isso. Hoje eu canto pra lhe dizer que eu te amo. Meu chamado é pra... Essa música é maravilhosa. Só lindo. Essa é a primeira? Essa é a primeira. Não sabia que era a primeira. Sentado na escada. Tinha uma escadaria. A escadaria ali era ali que saía. A música maravilhosa. Aí eu falei assim, poxa, tem que sair esse... Porque ela pregou sobre esse Jesus odiado, fez uma meditação, né? Aí eu falei, nossa, isso dá música, vamos fazer. Aí depois, a gente foi participar aqui em Cruzeiro do FEMUC. Aqui? Festival. FEMUC aqui, ó. Isso. Nessa quadra, do Isso. nosso lado aqui. Aí, aquele padre chinês lá, como é que era o nome Padre dele? Song. Song. É. Isso. Agora não é vivo mais, né? Não, mas ele acho que ele chegou a ser Chegou bispo. Ele foi bispo. bispo Song. Então, ele criou esse FEMUC. É sim. Aí eu fui com a Maria Ângela. A Maria Ângela tocou piano nessa... A minha Maria Ângela, minha cunhada? Aí ela... Esse meu chamado, nós participamos com essa música. No FEMUC com essa música? Com essa música, foi 4º lugar. Então o senhor vai lembrar, nessa época que o Tiãozinho já estava aqui. O senhor lembra do Sebastião? Lembro. Tá aqui até hoje. Olha. Tem 54 anos de oratório. Nossa, cara. O Sebastião. Puxa vida. E sabe qual música ganhou o FEMUC nesse ano? Com a interpretação do Eugênio? Alguém chama. A Caminhada. A Caminhada. Foi que ganhou. Nós ficamos em 4º lugar. Quem cantou? A Bilu, lá de Queluz. A Caminhada ela cantou? Não. Cantou a minha. A sua, tá. E aí o violãozinho, a Maria tá. Ângela no piano. Só que o piano que tinha lá no palco do FEMUC era bem ruim, né? Era bem tinha ruim. Coisa boa nessa época. Piano, velho. Não tinha coisa boa nessa época. Aí, coitada da Maria Ângela. Ela mandou ver, sabe? E aí essa foi... Nem afinado e tava. essa foi a primeira canção. Foi. Vamos lembrar mais algumas aí. Vamos aproveitar que a gente tá aqui. Depois dessa veio Só por Amor. Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus. Engraçado que comigo funcionava assim, sabe, Heraldo? Não sei com você se é assim. Eu pegava a palavra, meditando a palavra, Filipenses 2, né? Pô, isso dá música. E começa a vir o resto, né, cara? Isso dá música, cara. Pra pegar o violão. Isso aí, prontinha. A melodia era pronta, assim. Eu falava, nossa, que... Ó, ficou... Escuta aqui. Vê se tá boa. A gente era muito simples, né? Mas pra gente que vem depois, aqui eu tô arrepiado, que é... Aqui, ó. Olha aqui. Porque é emocionante. E engraçado que depois o Ricardo Sá resolveu gravar essa música naquela época que ele... depois do Quem Dera, né? Uhum. Já é uma outra história, né? Que a Paulinas cortou o padre, né? Depois do Amor Vencerá, a Paulinas rescindiu o contrato com ele. Aí elas fecharam a porta para renovação. Para renovação. Nem aqueles canções para orar no espírito mais saía. Aí nós fomos para o trabalho independente, né? O primeiro selo, Canção Nova, no vinil. Aí, onde nós fomos o primeiro, não? Não, o primeiro... Aí nós fizemos com os titulares do ritmo. 1 e 2. Ah, tá. Aí fomos gravar lá na Gravou disco, não foi? Onde que foi? Não, foi ali naquela que é... bem perto da estação Dom Pedro, do metrô ali, Meu Deus do céu. Era até o estúdio B da Poligram. Poligram? Era Poligram? Poligram. Aí depois nós fomos gravar o Quem Dera lá na Paulista. Lá no prédio da Paulista, que a gente gravou o Quem Dera. Aí foi com o Ricardo, né? O Ricardo tremia, rapaz. Era no prédio do Objetivo, não era? Era. O Ricardo Eu não lembro o nome do estúdio que era, cara. Na hora que foi colocar a voz, não saía, cara. Ele ficou nervoso, tremia. Tremia, nervoso. Aí tem que dar uma dura nele, né? Dar um choque emocional nele. Escuta, a hora tá correndo, não pagando. Porque a gente pagava a hora do estúdio, não né? Dá pra ter ciricutico com a hora paga, né? Pô, não dá pra cantar com fone? Então tira o fone e canta sem o fone. Aí, foi sem o fone. Aí eu lembro dessa história aqui. Eu lembro dessa história. Foi assim. Da dificuldade da gravação. Foi. E aí, qual é esse primeiro produto? Esse é o Quem Dera. Quem Dera. É o primeiro da Canção Nova. Não, selo o Canção primeiro Nova. da Canção Nova foi o Anuncia-me. Mas esse não era selo Canção Nova ainda. Era. Então Anuncia-me.
E depois veio Quem Dera. Que o Boy gravou o baixo com guitarra com as cordas soltas, não foi? Foi. Então, o baixo ele fez com guitarra com as cordas afrouxadas. Aí nós tivemos o tecladista que ajudou, que foi o Pedrinho, né, do Apolo. Pedrinho do Apolo. Que ajudou. Aí ele teve um que o Sérgio fez, que era cunhado do Maurício. Então, esse é o Quem Dera. Quem Dera, né? Todinho foi ele. Aí só foi músico de estúdio. Isso aí era um gênio também. Ainda está vivo, Sérgio. Tá. O filho dele também... A filha dele é uma baita de um... Os dois... Dá um parênteses. O Elizinho, que é o filho dele... Um dia estava lá, quando a molecada começou a montar o Iavé, né? E aí ele foi passar um fim de semana lá em Cachoeira. Nada de música na vida dele. Nada. Zero. Como ele viu a molecada, ele começou a pegar a guitarra. Quando ele foi embora no fim de semana, ele já tocava guitarra. A Fabiana, irmã dele, também um dia cismou, sentou no piano, começou. Fabiana hoje está tocando em navio aí pelo mundo afora, né? Ele hoje é técnico de som, né? Mas ele toca guitarra pra caramba, tal. É uma família. E o Sérgio, cara, é um gênio de música, um gênio, cara. É verdade. Gênio. Assim, desse loucão, né? Uhum. E aí na sequência aí os Louvemos vem aí também? Vem porque daí deixa eu te contar essa do Ricardo. O Ricardo foi tentar gravar. Depois aquele Vem Louvar, né? Vem Louvar 1, Vem Louvar 2. Acho que foi no 2 que ele foi gravar essa música. A Cristo Despojou-se, né? Ricardo, pelo amor de Deus, pô, o que você fez com a balada, pô? Fez um negócio com country, taran, taran, tan, tan. Olha, taran, taran, tan, tan na sua cabeça. Brincadeira, pô. Você estragou a música. Ele ficou meio chateado, né? Porque queria que eu elogiasse, mas a música não é assim, né? A gente que compõe sabe como tem que ser a música, né? Pergunta, né? Se é para ser desse jeito. E aí, depois de muitos anos, aí aqui em Cachoeira, o menino, o marido da Eliana, o Fábio. Aí ele falou assim, Saulinho, você quer ir lá no estúdio? Vamos marcar um dia com você lá no estúdio. Que era aqui na margem esquerda, né? Tá. Você vai lá, vai com o violão, que eu quero que você mostre as músicas, suas músicas, e músicas novas, se tiver e tal. Aí no meio que eu estou mostrando algumas músicas e tal, ele não estava muito interessado aí, estava interessado nessa. Pô, e aquela do Cristo Despojou-se? Só por amor? Tá. Dá para você tocar ela para mim? Eu toquei. Tocou na outra versão, né? Toquei no violão. E ele captou, cara. Tanto que ele grava com ela, né, no piano. Tem um vídeo no YouTube, né? Perfeitinho, cara. Perfeitinho. Ela deu a interpretação perfeita da música. Perfeita. É a melhor gravação que aconteceu. Essa música toca o Brasil inteiro, né? Você estava falando, estava me emocionando, porque é legal ver a história. A gente está contando a história aqui, né? E percebendo o quanto que o que vocês fizeram. A gente está contando a história da Codmuc, contando a história das pessoas que participaram lá do início, que fazem parte da história, né, da vida do Heraldo. E é bacana demais, é emocionante acessar isso, sabe? É muito legal. Outra coisa gozada, Heraldo, é a Canção da Unidade, né? Porque a Canção da Unidade já era aqui na rádio. Já era ali... atrás do Rincão 2, né? Aquele Rincão velho, era a rádio, né? Era ali. Então nós tínhamos a missa de manhã. Aí teve um momento de ação de graças, tal, aquele canto em línguas, né? E foi. Aí depois terminou a missa, cada um vai para um lado, eu fiquei com o violão. Falei, porra. Esse já um... O Eugênio gravou, né? Essa está na mensagem. Aí eu tô lá em Santos, já tinha saído da comunidade e tal. Um dia eu ligo o Eugênio. Posso gravar? Assim, gravar o quê? Mas a música não terminou. Eu não terminei a música, porque é 2 estrofes. Né? É Jesus falando com a gente, né? Nas 2 estrofes. E eu queria fazer uma resposta. Não tinha terminado a música. Que terminado a música, o quê? A música canta em casamento, canta nisso, canta naquilo. Já levei a música pro Brasil inteiro. Tá bom, legal. Pode gravar, autorizo sim, não tem problema nenhum. Me manda depois uma cópia, né, do CD, só isso que eu quero.
Aí ele fez e mandou, né, a música e tal. Ele gravou, muito bonito. Essa música foi... Tem ela em japonês. Olha. Tem ela em japonês. Foi cantada no Japão. Aí eu tô lá um dia, um belo dia, liga o cara na época era Poligram, hoje virou Universal, né? Que era o segundo ano do padre Marcelo Rossi. O primeiro tinha sido bombado, né? Aí ele, olha, o senhor Saulinho, meu tal de Cosme. Olha, o senhor tem interesse? Porque o padre Marcelo gravou a música no segundo CD. Eu mando um contrato. O senhor quer fazer como? O senhor mesmo registra a música, é 100% os direitos seus, ou você quer fazer com a gente? Pô, não sabia, cara. Faz com vocês, né? 25% é da produtora. Da editora, 75% do autor. Do autor. Aí saiu. Aí eu fui na fila, né? Na fila, assim, da loja americana para comprar o CD, né? Quando lançou, era aquela fila, aquela época e tal. Aí acabava, né? Acabava. Aí fui para casa para ver, para ouvir, para abrir o encarte e tal. Gravado no Santuário Bizantino, dia 6 de junho de 99. No dia que o papai morreu. Olha. Às 6:45 da manhã. Foi quando ele faleceu, no Hospital do Câncer em São Paulo. Eu estava com ele. Que louco, cara. Nossa, cara, que impressionante aquilo. Aí fiquei lá, ouvindo, né? Ele faz um pupurri com a música no começo. Ela entra, a terceira música que entra no pupurri. Eu acho que eu fui o primeiro que forneci da Canção Nova música para ele. Depois outros, acho que... 99 ele lançou o segundo? Segundo. É o segundo, que o primeiro foi o Basta Querer, né? Que foi aquele que explodiu. Que aí tinha Quem És Que Avança Como Aurora, Basta Querer, tinha Sonda-me. Esse é o primeiro dele. Acho que é 96 o primeiro, o segundo 99. 99. O primeiro é do Iê. Primeiro Iê de Jesus, Segundo o Cosme lá, disse que deu muito problema de direitos, né? O primeiro muitos problemas. Até a gente sabe que a gente tinha 4 músicas lá. A gente teve bastante situações lá, mas é muito bom. Quando a gente olha para essa... Nossa, é doido demais isso aí. Empolga, né? É legal, né? Quando a gente olha essa história, assim, quando você acessa isso, um pouco da sua história, a história do Saulinho, que vocês fizeram junto, qual que é o sentimento que vem quando você vê essa casa construída toda sob esse alicerce que foram vocês? A pergunta para os dois, né? Ele foi consagrado mais tempo que eu. Eu ralei menos tempo. Como é que é olhar essa história, Saulinho? Né? Ele viveu Queluz, cara. Queluz foi trash. Hoje, né? Perceber essa casa tão bonita que foi construída, né? A evolução de tudo. Mas sobre esse alicerce que foi a vida de vocês, que gerou um dia. A gente vê que é obra de Deus, né? É só por Deus. Só pela graça de Deus, porque apesar da gente, né? Não foi só com a gente, foi apesar da gente, porque nós somos falhos, somos cheios de defeitos, somos umas tranqueiras, né? Que Deus quis, como é que é? Geração de fim de feira, né? Que foi lá, limpou, pegou catou lá, as frutinhas que ainda dava para usar. Para aproveitar. Exatamente. E aí fez a obra. Porque não é, o mérito não é da gente, né? É a graça de Deus, é o mérito do Senhor. Não tinha por que estar numa comunidade. Sem ser o chamado de Deus, não tinha por quê. Não tinha nenhum atrativo, não tinha nenhuma motivação, não tinha nada. O chamado era viver numa comunidade de amor e adoração, não é? E dar um ano da vida para Deus, né? Uma comunidade de amor e adoração para levar o evangelho para a igreja. Era esse o chamado inicial. Não tinha esse para sempre que tem hoje, todo aquele, né, os documentos. Era um ano. Era um ano da vida para Deus. Para viver numa como comunidade de amor e adoração. Essa é a base. Esse é o começo. Se sair disso daí... E aí você fica na comunidade até quando? Até 85. Eu saí em 85. Por que você saiu? Aqui pode falar, bicho, que não tem.
pode xingar, pode falar palavrão, pode dizer... Bom, na época, eu fui bastante influenciado por aquele PRH. Nossa, eu lembro. Putz, PRH era um curso... Nossa Senhora! Era um curso de formação trazido pela irmã Maria de Lourdes. Ela já faleceu, né? Já. Com 103 anos, né? Não sei. Está fazendo pouco tempo, acho que 1 ou 2 anos. Era de Curitiba, né? Ela era de Curitiba, é uma irmã de São José. Ficou 8 anos na cama. Cara, quase que dá treta na canção. Quase que a canção nova acaba. E ela veio com esse personnalité e relationalité humanité em francês. O fundador era André Rocher, em francês. É mesmo. Eu não entrei nessa. E aí tinha sessões, né? Quem sou eu? Como conduzir a própria vida? Sabe? A cura das feridas. Cara, Netinho. Era um negócio... Nessa época eu não tô na canção nova. Eu tô entre parênteses lá. Eu tô num satélite lá fora. Eu não tô integrado lá. Verdade. Só que, pô, eu tinha os filhos, tinha tudo. Eu ia comprar sorvete no barzinho lá na praça. De repente eu vejo o nego da canção nova no bar, cara, de balada. Você lembra disso? Lembro. Os negros tudo assim, assumindo personalidade própria. Foi uma coisa meio ruim. Foi uma coisa meio ruim. Quer dizer, houve uma influência dessa, vamos dizer assim, dessa formação humana. Era uma formação humana. Assim, ó. Personalidade não era para canção nova aquilo. Não era. Poderia até ser numa outra época como um complemento, certo? Talvez mas até não hoje, era para talvez. ser a formação humana da canção nova. Porque o carisma você se abre para Deus. E esse personalidade e relações humanas, você se volta para si mesmo. Né? Para encontrar dentro de você, como é que chamava aquele tempo de ser? Eu não sou. O tempo de ser. Você fazia um tempo de ser, você se centrava no melhor de você mesmo e tal. Então era uma coisa meio antagônica, né? Porque dava o oposto daquilo que o Espírito Santo suscitava, né? E suscitou no coração do Padre Jonas. Chegou um tempo que ele depois rompeu, né? Foi. Alguns anos depois ele rompeu. Mas foi o próprio Padre Jonas que abraçou isso. Tá. Foi ele que abraçou. Esse movimento nasceu dentro da renovação. Época. Ele nasceu na renovação. Essa irmã, quem trouxe foi o Padre Jack. Foi porque ela ficou 8 anos na cama. Ela ficou doente 8 anos, aí o senhor levantou ela. Ela foi um milagre. E aí o Jack traz ela para dentro da renovação. Porque ele encontra nela coisa legal. Ele vê. Ele via diferente. Ela era uma monitora, Heraldo, mundial, né? Porque esse André Rocher é o fundador da personalidade e relações humanas. Mas ela e mais 3 que faziam todas as sessões pelo mundo todo. E ela falava vários idiomas. E aí você conheceu você, se despediu da canção nova. Aí veio o Padre Jonas, a gente fazia um retiro, ficava um retiro de silêncio, uma vez por ano, né? Para escutar o Senhor, para ouvir o Senhor. Aonde vou? Vou para o Rio, lá no Mosteiro Beneditino. Dom Cipriano, né? Dom Cipriano. Fiquei lá no Morro São Bento. Fiquei dentro de uma daquelas celas. A cela, né? Eu fiquei lá também. Aí fecha assim a porta, você não ouve um barulho. Toca aquele sino lá, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, dentro do quarto da gente. Um sino do tamanho dessa sala aqui, cara. E ele chegava para mim e fazia assim: bom, Saulinho, agora está aqui o texto, né? Para você, medita. Depois, no final do dia, ele vinha para dar a direção, né? O que o senhor te falou? Aí ia orientando. Fiquei 4 dias, no 5º vim embora. No final de semana, eu vou para o Padre Jonas. Isso era uma coisa de praxe da comunidade, né? A gente chegava e apresentava aquilo que Deus estava mostrando. Heraldo do céu, eu não esqueço esse dia, cara. Porque eu cheguei para ele... Um ano antes, tinha ido para a rádio. No outro ano, o Davi. Aí o Davi mudou, né? Foi lá para casa do seu Chalita lá e tal. Lembra? Foi, lembra. Aí, o que aconteceu? Nesse ano eu estava no Davi. Aí eu cheguei para ele e falei: sabe o que o senhor mostrou, Padre Jonas? Para a gente fazer uma central de produções.
Ele levou um susto, né? Mas me fala mais sobre isso. Aí eu comecei a falar que era essa central de produções. Era para não ser rádio e Davi, duas coisas independentes. Era para ser uma coisa só. Uma central de produção de rádio e audiovisuais. Um coração só, pulsando ali. Hoje é assim, né? Hoje eles têm uma central de produções. E antes daquela moça sair, a Paula, ela que começou essa central de produções, aí tem uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. E a Lourdinha ainda era viva. Ela me chamou para gravar lá aquele especial, né, da rádio e tal. E aí eu fui ver. Eu fui ver isso que eu tinha falado para ele, sabe? Ela falou, Saulinho, aqui é a nossa central de produções. Está funcionando há 2 anos. Agora aqui a gente produz tudo para rádio. Aí fui conhecer lá. Falei, nossa, eu não contei para ela que eu tinha falado isso para o padre naquela época. Isso em janeiro de 1985. Aí ele falou assim, eu sinto muito, você está muito na frente. O que você está querendo é uma coisa que vai acontecer, mas não agora. Aí eu quero ser lá na rádio. Eu falei, não, padre, o senhor vai me desculpar. Esse negócio só ficar... Uma hora eu estou lá, outra hora eu estou cá. Eu paro aqui. Não vou renovar o compromisso esse ano em 1985. É louco, né? Essa decisão. E fui embora. E naquela época tinha o Renault, a Mariângela de Santos, da Triel, né? Foi quando eu fui para lá. Aí eu fui trabalhar na Triel. Tinha menino que fazia camiseta, não tinha? Lá em Santos? O que era? Tinha. Era do grupo lá. Eu lembro que eles fizeram alguma coisa para a rádio que eu que pedi. Tinha. Aí o padre, na época, falou assim para mim... Zilá Maciel, né? A Zilá Maciel, Glória a Deus. Com a mãozinha para cima. A Zilá era... a Zilá tá naquela foto. Tá na foto? Não, é uma outra que eu tenho. Acho que é uma que eu separei hoje pro museu. Acho que não tá, não. Eu tô fazendo um museu de fotos. Assim. Ser um museu mesmo. A Zilá, ela era engraçada. Eu dei muito encontro junto com a Zilá. E muitas vezes eu caí de parceria com a Zilá ou eu estava perto na hora de rezar pro batismo no espírito da pessoa. Entendeu? Então a Zilá, ela tinha a voz bem assim mesmo. Glória a Deus. Reza comigo, meu irmão! Senhor, te bendigo! Glória a Deus! Muda a marcha! Xalera, carabada, xalera! Ela assim. Era uma senhora muda já. A marcha, uma senhora de idade, já baixinha, assim, sabe? Ela gostava de ficar sempre atrás, assim. Eu era do grupo dela lá em Santos, sabe? E aí, desde então, de 85, quando. Aí eu fui para lá, o padre falou assim: a gente se encontra lá na frente. Se encontramos mesmo, porque depois no ano 2000, eu voltei, né? Voltei para cá, vim para cá, porque Santos não dava mais para ficar em Santos, né? As crianças crescendo, e eu falei, não vai dar para ficar aqui. Sabe, crime na esquina, crime no posto de gasolina. É muito violento, né? Santos ficou muito violento. Assalto à mão armada dentro do shopping, sabe? Então, vamos embora, né? E aí o Dom Cipriano vai a Santos para pregar um retiro lá. E eu trabalhava numa pizzaria, estou lá na pizzaria, trabalhando, na noite de sábado. Aí vem o garçom e fala assim, Saulinho, tem um senhor que quer falar com você. Ele sabia que você estava lá? Sabia. Aí, quando eu subi a escada no mezanino, que era uma parte superior, era ele, cara. Que emoção, sabe? Ele me abraçou, meu amigo e tal. Vai lá no encontro amanhã, né? Vai lá participar e tal. E... Esse cara é engraçado. Ele botava a mão assim no peito da gente. Assim. Ele botou a mão no meu peito assim. Parecia nervoso, que conhecia a gente por dentro, cara. É impressionante. É impressionante o jeito dele. É bem calmo, né? Bem sossegado. Marcha lenta. Como é que era a risadinha? Esse cara é engraçado. Eu gravei muito encontro do Dom Cipriano, né? Então, cara, eu fazia o que o Saulinho fazia. Quando eu briguei lá na rádio que eu saí, eu fui trabalhar com o Dom Cipriano. E aí eu era o Saulinho lá dele, né?
Gravava, duplicava, mexia nas fitas, fazia tudo. E aí eu tinha que viajar com ele. Então, muito retiro dele era assim, ó. Então, o Senhor agora está tocando o seu povo. Era bem assim. Que coisa boa, né, gente? Cara, eu editava aqueles silêncios dele, cara. As fitas matriz ficava tudo picotada daqueles splice. Splice, né? Que chamava, as emendinhas. Cara, tinha um pedaço de fita, tinha um splice daquele, porque ficava muito silêncio. Muito silêncio, Ele era impressionante, cara. Ele era profundo demais. E que história maravilhosa. Fez meu casamento, ele salvou meu casamento. Nós contamos essa história aqui também. Contamos. Teve um encontro que foi em Nova Iguaçu. Um daqueles encontros ecumênicos, você lembra? Lembro. Esses encontros ecumênicos era o legal pra caramba. Paul Lewis, aquele fundador de Asas do Socorro, aquela missão de Goiânia, tá? Ele pegava os aviões, reformava os aviões e mandava para as missões, né? Chama Asas do Socorro, legal. Lá de Goiânia. Ainda existe. Ele é o fundador, esse pastor americano. Amigo do Padre Jonas. Ele caía de joelhos diante da Eucaristia e chorava, cara. Uau. Louco. Você lembra um retiro que você foi lá em, acho que é Taboão da Serra, que veio o pastor Juan Carlos Ortiz pregar? Você tinha as fitas para vender? Então, eu tinha sim, mas daí acabou, né? O retiro de ecumênico acabou com o Ortiz, que daí veio a CNBB, falou, não, uma missa coisa é uma católica para cá é e o culto para lá. E não era uma missa tudo só, junto, com todo mundo junto. Os pastores subiam no altar na hora da consagração. Eles participavam do momento da consagração. Tinham vários que caíam de joelhos, em prantos, e reconheciam a Eucaristia, cara. Quanta coisa a gente não sabe, né? Cara, essas fitas desse encontro foi uma das coisas mais profundas que eu já ouvi de amor de Deus, comunhão da igreja. É uma pena perder isso, cara. Mas só que daí... Você sabe que eu joguei fora essas fitas há pouco tempo? Não brinca. Eu tinha uma caixa. Será que jogou mesmo? Assim, ó, mais ou menos. Não, essas só de palestras da Canção Nova e do Dom Cipriano. Porque você me dava as fitas, lembra? Lembro. Saía as coisas, ele me dava as fitas. E eu ouvia. Então, dava uma pilha, dava 10 fitas cassete. Lembra? Era 15 bastante. Fitas num encontro desse. Era bastante. Bom demais. Que história linda. Que história maravilhosa. E a gente acho que a gente tem história para contar para um outro episódio, né? Porque tem tanta coisa boa para contar. Saulinho, quero agradecer de coração. Muito Mas deixa obrigado. eu saber, você voltou então hoje? Você está na Canção Nova ou não? Não estou. Eu voltei depois no ano 2000, aí fui lá para Bauru. Aí depois, lá em Bauru, eles me demitiram por telefone, né? Mas você foi para Bauru para a Canção Nova? Pela Canção Nova. Eu era da Aliança. Tá. Aí eu fui para Bauru lá e fui eu que pus a rádio lá no ar. A rádio... Foi demitido por telefone. Foi demitido por telefone. Espírito fraterno. Aí depois eu vim aqui e falei pro... Isso daí faz parte do... Sabe, o Rosa de Saron, o Lerão, é muito amigo meu. A gente tem um programa preparado que é assim, ó, por trás da cortina. Sei. Tudo que rolou por trás da cortina. Aí eu virei a página. Eu virei a página, porque eu vim aqui com... Coração curado, né? Eu vim aqui com o Nelsinha, Verinha. Não, vou pedir perdão para você em nome da comunidade. Eu falei assim, peraí, ô Verinha, você está confundindo as coisas. Não se pede perdão em nome de outro. Não se pede. Né? Por mais que vocês sejam um... Vocês me tiraram da comunidade, me demitiram da rádio, sem ouvir a minha versão, sem me chamar. Não é? E a história é o seguinte, foi emitido um mandato de prisão para mim, porque eu tinha assinado um fiel depositário de uma empresa lá atrás. Quando eu trabalhei em São Paulo, eu estava em Santos, trabalhei em São Paulo. Essa empresa foi vendida dos franceses para os italianos, sabe? E aí eu assinei
um ICMS, uma dívida de ICMS, sem confiar o depositário. E dei em garantia um tipo de uma máquina, um croquis, sabe, de prensa, de tal. Como que eu podia saber? Eu mudei de Santos para vir morar em Cruzeiro. Eu morei em Cruzeiro aqui, perto do tiro de guerra aqui. Sim. E nessa época, como é que eu ia saber que a moça me intimou lá em Santos? 1 ano, 2 anos. Aí depois ela emitiu um mandado de prisão. Eu estava lá em Bauru. Eu fui renovar a carteira de motorista. Aí o moço chamou eu para aqui. Ô moço, faz o seguinte, não dá entrada não. Se o senhor der entrada aqui, eu vou ter que recolher o senhor, olha aqui. O senhor não é melhor o senhor ver isso aqui não? Aí eu fui ver. Só que na época isso não foi bem recebido pela comunidade. Acharam que eu estava escondendo isso, que eu estava dissimulando isso. Não me ouviram, simplesmente. Acontece. Tchau e benção. Eu falei, tá bom, foi. Mas eu falei isso pro Nelsinho e pra Verinha, olhando no olho. Falei, olha, eu nunca fui tratado assim no mundo. Empresa nenhuma no mundo, como vocês me trataram. E você, e tá perdoado, mas quem tinha que pedir perdão para mim não é você, Verinha. Não é você. Né? E fui e falei com o padre também. Fui e falei com o padre, marquei, fui falar com o padre. Soninho, não dá mais, a gente não resolve mais as coisas. Hoje é uma empresa, tal, tá bom. Mas você fica por aqui. Falei, não fico não, padre. Eu vou fazer igual São José, pegar o menino de Jesus e ir embora para o Egito. Ficar bem longe de vocês, porque não dá. Assim não, que é isso. Aí ele ficou sem graça, que jeito dele, né? Senhor, faz favor, só penso, reza por mim. Aí ele rezou, botou a mão em mim, rezou. Sabe? Aí saiu aquela passagem de Isaías, assim, o caminho do justo, só os justos andarão por ele. Foi. É isso, tem muita história, páginas viradas, mas acima de tudo uma construção de algo tão maravilhoso, né? Verdade. Não somente composições, mas de uma vida. Quero te agradecer de coração, isso, obrigado. de nada. Fiquei emocionado aqui algumas vezes de acessar tanta coisa bacana. Eu tenho acessado tanta história, né? Tanta coisa boa. Depois se... Pode falar. Pode falar aqui, depois, pode falar tudo. Pode, né? Pode. Mas depois, se quiser cortar essa parte do... Não, aqui não corta Aqui nada. não corta nada. Aqui a gente aqui derruba deixa água na mesa, enxuga, aqui a gente mata mosca mosquito. voando. Aqui a gente não corta nada. Essa é a nossa Não, né? história. Não. É a nossa vida, é o que a gente é mesmo, né? Sabe, tem coisas que não vale a pena, gente. Mas cara, Remoer, não, olhar assim, não... O Saulinho não sofreu nada, foi um bom. caminho de É amor. importante, o cara. Cacilda que foi. Entendeu? Só eu sei. É isso. Como é que diz a música lá? As esquinas, porque eu passei, né? Só eu sei. E é legal a gente colocar tudo isso aqui, porque acho que é parte de quem nós somos. Verdade. Alegrias, tristezas, mágoas, vitórias, superação, né? Perdão. E é isso que faz a gente ser quem a gente é, né? E é que eu digo, sabe, Saulinho, eu guardo uma lembrança do padre maravilhosa. Mas o homem Jonas Abib era difícil de conviver, cara. O padre Jonas, ele tinha umas coisas de pegar pesado, de coisa assim, que não era fácil não, cara. Não era. Então, a obra é santa, ele é profeta, não nego nada. Não mesmo. Mas não era um cara fácil, não. É o profeta e o homem, né? Aí não. um ser humano, né? Então, essas coisas aí faz parte, né? É que eu falo. Não vou falar porque está muito santa a conversa, mas é para pôr na planta. Meu amigo, muito obrigado. Vamos terminar junto aqui. Nós. Muito obrigado. E você acompanhou aqui mais um episódio do nosso Podmuc. Agradeço sua presença. Espero você no nosso próximo episódio aqui.